A Biblioteca Pública do Amazonas é tombada pelo patrimônio estadual através do Decreto-Lei número 11.033, de 12 de abril de 1988. Atualmente, conta com um acervo de cerca de 100 mil volumes e guarda muitas riquezas. Para o restaurador, é sempre emocionante você trabalhar num bem histórico que tem a dimensão dessa biblioteca. Porque não só você trabalha num bem histórico que é, quando você olha, ele tem um impacto para quem o vê, a princípio, muito importante, né? Quanto pelo usufruto. Porque para o restaurador, o importante é isso, é você trazer um prédio que teve uma importância muito grande quando ele foi construído, né? Ele foi construído para uma determinada função. E hoje ele exerce essa função exatamente muito bem como nós queríamos, ou como nós pensamos e como nós estudamos anteriormente. Nós temos aqui obras importantíssimas. Então, na verdade, o acervo importante está num prédio muito importante. Eu acho que nós, amazonenses, devíamos ter muito orgulho dessa edificação. Ela, na verdade, ela engrandece esse centro antigo, né? Eu digo sempre que, infelizmente, ela fica no local um pouco sem visão. Nós não temos muita visão dessa obra, né? Porque ela fica numa rua estreita, você não tem muita visão, diferente do Palacete. O Palacete, você olha o prédio como um todo, né? Você vê as laterais, você vê a parte tanto anterior quanto posterior, você tem uma visão do elemento muito, e isso favorece muito o elemento artístico. No caso desse prédio, ele está um pouco quadradinho aqui, sufocado nessa área aqui. Mas é importantíssimo quando o restaurador vai trabalhar num prédio como esse, é sempre uma emoção. A primeira coisa, como eu falei, é a questão fazer a pesquisa iconográfica. Então, quando você vai buscar o elemento edificado, como ele era antes, como ele foi concebido naquele período, e como ele está quando você chega numa obra de restauro, quando você se depara, né, com os elementos em desprendimento, com goteiras, com todas essas mazelas, vamos dizer assim, que eu digo sempre que nós temos as nossas rugas e as obras de arte também, elas envelhecem, né? Nós temos que, a princípio, manter o nosso corpo, manter o nosso equilíbrio, e a obra de arte é isso, você tem que manter essa obra, essa estrutura. É a primeira coisa que o restaurador tem que se preocupar, é manter a estrutura do prédio, para que depois você traga esse embelezamento todo que favorece tanto, né, que enriquece tanto. Então, trabalhar num elemento histórico é sempre importante, mas eu diria, para nós, é um grande orgulho, principalmente devolver à população o bem que a ele pertence. O governo Omar Aziz, ao restaurar a Biblioteca Pública do Amazonas, e foi uma restauração longa, penosa, complexa, dificílima de ser executada, ao mesmo tempo fez também uma ampla modernização. Modernização dos serviços, na qualidade dos serviços, preparação do pessoal que vai trabalhar e que trabalha na biblioteca para receber o público, todas as condicionantes de segurança, de combate a incêndio, pânico, elevador, acessibilidade 100% e aquisição de acervo. Acervos que foram reunidos de outros órgãos que estavam se perdendo e acervos que foram adquiridos especialmente para a Biblioteca Pública, com uma ampla valorização dos profissionais, inclusive com realização de concurso público, o que demonstra a seriedade com que as ações da política pública de cultura são tratadas pelo governo amazonense. O país possui hoje, no norte, uma das bibliotecas mais modernas, uma das bibliotecas mais acessíveis e um acervo digno de ser consultado. Visite-nos, teremos prazer em recebê-lo. O fato é que, de uma pequena sala do liceu,
a Biblioteca Pública do Amazonas percorreu um longo caminho para a sede própria, só conseguindo instalar-se definitivamente com a construção do Palácio da Rua Barroso, iniciada no governo de Antônio Constantino Neri e concluída na administração de Antônio Bittencourt. Oportunidade esta que passa a funcionar no centenário casarão. Manaus era uma cidade moderna para os padrões brasileiros da época e vivera nos últimos anos intensamente um conjunto de transformações. Havia luz elétrica, bondes, telefone, telégrafo, porto flutuante, ligação direta com Liverpool, Lisboa, Paris, universidade e um belo teatro de ópera. Tudo a sinalizar luxo e modernidade. A paisagem social, política e econômica foram, de certa forma, modificada. A vida cultural era distinta, agitada, bem à moda europeia. Tal fato denota uma animação intensa em segmentos importantes da sociedade, com o objetivo de formação de uma nova mentalidade, cujo resultado era a herança da monumental administração de Eduardo Ribeiro. A vida era intensa na cidade, os salários do comércio eram elevados para os padrões da capital da República. O custo de vida era considerado alto, mas era compatível com a circulação de moedas e os níveis de salário. A cidade ainda não havia perdido o glamour europeu. O clima da Belle Époque, a ideia ou fantasia da riqueza abundante, sempre a reclamar mais e mais modernidades importadas e postas a serviço das elites que naquele tempo começavam a minguar, notadamente estrangeiros que não mais chegavam com tanta efervescência para exploração e exportação do látex. Sobre esse prisma, traçam-se igualmente cenários diversos, tanto políticos quanto os urbanos, procurando reconstruir alguns detalhes de todo o universo vivido pelos habitantes da época e atuais. A restauração do Palacete foi iniciada no governo de Eduardo Braga e concluída no governo de Omar Aziz. O projeto arquitetônico original e os estudos técnicos permitiram a completa restauração do edifício sede, que foram realizados pela Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Foi, de fato, uma bela contribuição à cultura do nosso estado. Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Na próxima semana, um novo encontro com você com Documentos da Amazônia. Até lá!